Senhoras e senhores, para a última palestra de hoje, 15º Encontro Jurídico-Financeiro, nós convidamos nesse momento para coordenar e moderar esta atividade Cláudia Monzani, do Instituto de Leme, representa também a diretoria da PEPLEM. Antes ela está lá também posando para as fotos com o nosso palestrante. E juntamente com o nosso palestrante, Dr. Newton Molina, Mongeral, falando sobre longevidade, ele que é presidente do Instituto de Longevidade da Mongeral. Seja muito bem-vindo, nosso palestrante, e também Cláudia. E a Cláudia vai falar também sobre esse sorteio, e as regras para o sorteio, Cláudia? Então, seja muito bem-vinda. Obrigado pela atenção e participação de todos. Boa noite a todos. A PEPLEM agradece imensamente a presença de todos vocês. Quem sabe de Previdência já ouviu falar, no seu Molina. Me desculpe a emoção dessa noite. Eu estou aqui para cumprir um protocolo, todos já o conhecem, mas vamos falar do currículo dele, tá? Newton Molina é administrador de empresas, atua na área de seguros e previdência há 55 anos, foi membro do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Conselho Nacional de Seguridade Social e do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Um dos fundadores da Bradesco Vida e Previdência e da Icatu Seguros. Foi diretor da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, de 1992 até abril de 2022. É presidente dos Conselhos de Administração da MAG Seguros, do Fundo de Pensão Multipatrocinado e do Instituto de Longevidade. Ao final da palestra, o seu Newton vai sortear, aqui será sorteado, 2 ingressos para os corintianos aí assistirem o jogo amanhã. Então, é necessário que todos estejam presentes. E esse sorteio de hoje não vai influenciar no sorteio dos patrocinadores do último dia. Então, se ganhar hoje, pode ganhar no último dia também. É visível que eu estou emocionada. Conheço o pessoal da MAG, Arnaldo, Denise, o pessoal, e ele é muito conhecido de todos nós. E eu me permito aqui citar uma citação dele, que muito combina com o que eu penso da vida. Não percam o desejo e a oportunidade de sonhar. Afinal, se você sonha, você está vivo. Com vocês, o nosso digníssimo palestrante de hoje, conhecido na MAG como Seu Molina. Fique à vontade. Boa tarde. Primeiro, uma pergunta rápida, assim. Quero saber o volume de corintianos aqui. É pouco, é pouco. Confesso a vocês que eu também sou corintiano desde criancinha. Mas não estou gostando muito do time ultimamente, ok? Espero que amanhã a gente consiga se recuperar. Minha gente, meu nome é Newton Molina, eu sou presidente do Conselho da MAG, que é uma das patrocinadoras desse evento, e que está junto com vocês todos, enquanto gestores dos regimes próprios de previdência, somos parceiros de muitos deles, e principalmente parceiros do desafio que todos vocês estão vivendo nesse momento, que é a criação dos regimes de fundos de pensão dos entes públicos. Eu não vou fazer uma palestra muito simpática, porque, ao falar de longevidade, na verdade, eu falo de coisas maravilhosas, que é um prêmio que a sociedade nos deu, um prêmio que Deus nos deu. Esse é o lado bom. Mas eu vou talvez ferir um pouco os problemas também que a longevidade nos traz. O próprio título
o impacto da longevidade na previdência social. Eu, de propósito, não coloquei na previdência social e privada. E no correr da nossa conversa, eu vou mais ou menos explicar por que não coloquei o impacto da longevidade na previdência social e na previdência privada. A primeira questão é esta aqui, que me surpreende muito, mas eu entendo que a sociedade está vivendo exatamente o que está escrito nesse momento. A percepção da longevidade. O governo, a sociedade e seus representantes, os indivíduos e os formadores de opinião, não estão atentos às consequências do aumento da longevidade humana. E eu vou dar uma demonstração muito simples sobre isso. É raro verificar, digamos, uma promoção de uma loja voltadas para a terceira idade, ou para a quarta idade, ou para a melhor idade, o apelido que se dê a isso. Vocês não veem nas lojas manequins idosos. Você só vê manequins bonitos, slim, não é, magrinho. Eu costumo dizer para esse pessoal, olha, os barrigudinhos também têm dinheiro. Tá? Mas por que brincam com isso? Brinco para demonstrar, na verdade, que a sociedade não está percebendo efetivamente o que está acontecendo com a própria sociedade no que se respeita à longevidade. E eu geralmente abro as conversas que tenho sobre esse assunto, falando um pouco de mim mesmo. Eu criei, minha empresa criou, mas eu ajudei a criar, há uns 10 anos atrás, um Instituto de Longevidade. É uma ONG, sustentada pela empresa, que tem esse objetivo, o de levantar essa questão. É de tentar explicar para a sociedade, na nossa medida do possível, não é isso? O que significa, na verdade, a longevidade. E eu costumo dizer que eu sou a amostra grátis da longevidade. Eu tenho, minha gente, 86 anos de idade. Eu nasci em 1936. Em 1936, a expectativa de vida ao nascer no Brasil para homem era 44 anos. Significa dizer que se eu fosse um elemento estatisticamente comportado, eu teria morrido em 1980, há 42 anos atrás. Eu diria que eu significo a ponta do iceberg da longevidade. Se vocês olharem para trás, alguns anos, não muitos anos, seria raro vocês verem uma pessoa de 86 anos, com autonomia e trabalhando todos os dias. Podem olhar nas próprias famílias, não é isso? Era raríssimo ver isso. E outro dia, na hora do almoço no meu escritório, tirei uma foto, até mandei para a comunicação da empresa. A idade média das pessoas que estavam almoçando comigo era 82 anos. Era impensável isso. E todos aqueles 5 companheiros, e eu era o 6º, de vez em quando eu convido alguém para refrescar um pouco a idade média, para baixar a idade média, né? Alguém mais mocinho, assim, com 65, 70 anos. Era impensável isso, minha gente, há 10, 15 anos atrás. Esse é o clima que o mundo vive nesse momento. E é disso que eu quero falar um pouco. Eu não vou falar para vocês do RPPS. Vocês vão ter, eu contei agora há pouco, 18 palestras sobre o assunto. Sobre os impactos financeiros do RPPS, sobre a parte técnica do RPPS, a parte legal. Não vou falar muito dos desafios que vocês têm na criação dos fundos de pensão. Eu vou falar de nós todos. E vou falar principalmente para os mais jovens que estão aqui, que é a maioria, que serão os longevos de amanhã. E eu vou, na verdade, afligi-los com uma realidade nova, que é o impacto da longevidade na economia. Que é isso que eu estou aqui assaltado ao dizer para vocês que, no meu entendimento, a sociedade não está entendendo claramente do que está acontecendo. Eu separo os impactos, pelo menos em 3 grandes verticais. O social, o comportamental
e o econômico. No social, o trabalho e a saúde. O Brasil, em termos de saúde, é um ponto fora da curva no mundo. O SUS é um dos maiores, para não dizer que é o maior sistema de seguro social, de saúde social no mundo. Ele é sustentado pela sociedade. E aí eu já me fixo numa coisa que todo mundo não percebe claramente. Não é o governo quem paga. Não, não é o governo que paga. É a sociedade. O governo não produz riqueza, minha gente. O governo não produz riqueza. Ele recolhe impostos e distribui esses impostos. Então é a sociedade que financia isso. Mas como será o financiamento da saúde dos longevos? Existe de tudo sobre longevidade. Muitas especulações científicas sobre longevidade. Existem aqueles que dizem que os meninos que vão viver 100 anos, 120 anos, já estão entre nós. Outros dizem que as pessoas poderão viver 150 anos. Eu presenciei uma palestra, depois li um livro de um pessoal do Vale do Silício, da Singularity University, de que dizia esse palestrante, de que daqui a 20 anos, 30 anos, poderia haver imortalidade. Porque as pessoas poderiam, entre aspas, comprar a longevidade. Eu me intriguei muito com aquilo, achei que era uma bobagem. E fui ler o livro do mesmo autor, etc., e comecei a pensar no assunto. E pergunto para vocês, assim como me perguntei, qual é o único órgão do corpo humano que ainda não foi transplantado? Vocês sabem? O cérebro. Eu não sei quantos órgãos o corpo humano tem. Acho que é bastante. Se desse bastante todos, apenas um órgão não foi transportado, será que daqui a 10, 20, 30, 40 anos não terá uma tecnologia nova para implantar o cérebro? Dá para desconfiar nisso? É o que eu chamo de longevidade comprada. Mas esqueçam tudo isso. Esqueçam os meninos que estão já aqui, que poderão viver 120 anos, 150, e aqueles que vão comprar a imortalidade. Fiquemos com os oitentões. Por que não? Eu já sou um ponto fora da curva. Em termos técnicos, atuários, tem muito atuário aqui, não? Deve ter, certamente. Eu sou chamado entulho atuarial. Porque eu já estava escalado para morrer. E, portanto, deveria estar recebendo aposentadoria. Esse é o clima que o mundo vive nesse momento com o problema da longevidade, no que respeita apenas essa vertical do social, que é o trabalho e a saúde. E o trabalho? Eu sou do tempo que a gente, quando vendia previdência, fazia propaganda, e geralmente os anúncios eram mais ou menos iguais. 2 coroas, marido e mulher, debaixo de um chapéu de sol na praia, um mar lindo, e o texto dizia, eles contribuíram, e agora jovens estão ainda aposentados. Isso acabou. E esse é o ponto que nós vamos discutir um pouco. Aquela pessoa com 60 anos, 55, 48, sei lá, e estou me referindo ao seguro social, não ao privado. Quem é que paga o seguro social? É o próprio indivíduo? Não. São os trabalhadores ativos. E como é que esse indivíduo no mundo moderno? Ele vai parar de trabalhar? Ele vai parar de produzir riqueza? Não tendo a sua capacidade elaborativa limitada? Ele é forte como qualquer pessoa. Ele vai parar de trabalhar, de produzir riqueza? Que momento a pessoa tem que parar de trabalhar? Quando perder a autonomia, minha gente. A autonomia física ou intelectual. E principalmente a intelectual. Momento em que você não pode mais produzir riqueza. Você é incapaz de produzir riqueza. Este ócio que a sociedade
talvez do século do 19, do 20, começou a sonhar, esse ócio pago pela sociedade, não é isso? Não existe mais, minha gente. Esse é o ônus do prêmio da longevidade. Esse é o custo que a sociedade vai pagar repito, pelo bônus de viver mais. Isso na vertical social. Na vertical comportamental, é fácil arrumar emprego depois de 50. O que eu fiz uma proposta na minha empresa, hein? Sem êxito. Sem êxito. Eu gostaria que o Departamento de Recursos Humanos da minha empresa analisasse pedidos de emprego sem fotografia e sem a idade. Para não admitir uma pessoa porque ela é bonita, feia, branca, negra, amarela, ou porque ela é jovem. Tentar admitir um indivíduo pelas suas qualidades, que ele tente demonstrar. Eu não tive sucesso. Os preconceitos estão aí, né, e estarão por uma série de anos ainda. É absurdo. O sujeito está com 50, 60 anos, no máximo da sua capacidade intelectual, e ele vai ao emprego e ele não é aceito porque ele tem 50 ou 60 anos. Havia uma lógica nisso, havia uma lógica. Porque se ele está com 55 anos, a sobrevida dele esperada era 60, como é que a empresa ia admitir esse sujeito, ia retreiná-lo, não é isso? E ele ia ficar na empresa apenas 5 anos. Mas, minha gente, isso acabou. Esse homem com 55, ele vai morrer aos 90, aos 95, se ele for saudável, em plena capacidade de trabalho. Veja, alguém poderia dizer, bom, mas esse indivíduo era carregador de saco, não é isso? É verdade, a capacidade elaborativa de um esforço físico acaba aos 50 anos. Mas o que acaba aos 50 anos? A capacidade elaborativa de carregar sacos. Isso não quer dizer que o indivíduo está imprestável, que você pode aposentá-lo. Aposentá-lo. O que quer dizer exatamente esse vocábulo aposentadoria? Ir para onde? Esforce-se junto comigo. Aposentadoria, aposentado, significa ir para onde? Para o aposento. Eu não quero isso para mim. É comum também no nosso dia a dia, você me fiscaliza no horário, tá? Pelo seguinte, já me convida para falar, eu não comecei a palestra ainda, entende? E já foi quanto tempo? O que eu estava falando mesmo? Do aposento. Vocês sabem que velho tem essas coisinhas, né? Você sabe que velho hoje em dia está tomando Viagra com Memorex. Não preciso explicar por quê, né? Se preciso, explico, não tem nenhum problema. Deixa eu tomar um pouco d'água. Vocês sabem o seguinte, minha gente, eu só faço palestra se eu me divertir, senão não faço. Eu estou numa idade que eu nem preso vou mais. Ninguém pode me demitir na empresa. Eu sou dono da empresa, ninguém me demite. A única que pode me demitir é minha mulher, né? E veja, eu sou tão antigo, mas tão antigo, que eu estou casado há 63 anos com a mesma mulher. Durmo na mesma cama. E sou um marido absolutamente obediente. Vírgula, como são todos, mas não confessam. Bom, mas veja, com respeito a essa vertical do comportamento, já falei muita coisa, mas sobrou uma, que é a sobrevida com qualidade, não é?
A sobrevida com qualidade, depende de dinheiro, certamente, de recursos, cada um no seu, cada um com o seu patamar de vida. Mas o indivíduo tem que fazer um esforço pessoal. O indivíduo para buscar a felicidade, mesmo na longevidade. Enquanto velho. Ontem, foi Dia dos Pais, não foi? No meu caso, triplo. Eu sou pai, avô e bisavô. E durmo com uma bisavó. Um dia maravilhoso, não é isso? Ou seja, um dia de felicidade. Tem que buscar a felicidade. O amor, o carinho, não é? Essa coisa maravilhosa que é a vida, que são as pessoas, que é o sol, que é a lua, que é o mar. Vê em cada uma dessas pequenas coisas uma enorme contribuição para a tua felicidade. Mas temos que buscar uma sobrevida, temos que saber que teremos uma sobrevida alongada. Nós não vamos morrer aos 60, 65 anos, esqueçam. Claro, alguns vão morrer por doença, perfeito, né? Nada, mas a média não será mais essa, será 80, 90 anos. Perdi minha sogra agora, 102 anos. E 15 dias antes tomou uma cerveja. Morreu feliz, foi embora. Finalmente a economia. Finalmente a economia. Como é que vai ser a renda dos mais velhos? Serão algumas fontes de rendas que os velhos terão. A principal, produto da sua própria poupança. Vou falar um pouco sobre isso depois. O principal, repito, produto da própria poupança. No social, nas rendas de aposentadoria, seja do regime próprio, seja dos regimes especiais, tem que haver claramente todas essas leis, arranjos, que foram objeto da palestra anterior. Aliás, gostei muito. Está perfeito ter isso. Mas eu afirmo para vocês todos, com a hipótese de ser desmentido, mas no túmulo, porque daqui a 10, 15 anos, minha gente, a sociedade não poderá mais sustentar os programas de previdência social hoje existentes. E vou demonstrar isso. E o que está acontecendo? Aliás, o que já aconteceu é a quebra do pacto intergeracional, que está escritozinho ali. O que é isso? E eu vou demonstrar estatisticamente. No news, nenhuma novidade. Vocês sabem que em hipóteses técnicas, atuariais, e principalmente demográficas, as coisas já estão feitas, elas não vão mudar no curto prazo. Os números de demografia que eu vou tentar mostrar, 2 ou 3 só, não mais do que isso, já estão, não vai mudar mais nada. O que é este acordo, este pacto intergerações? Quem paga o seguro social? Repito, seja do regime próprio, seja dos regimes gerais. É a população ativa que paga, que tem que sustentar-se, sustentar as crianças e sustentar os mais velhos, não é isso? É isso que está absolutamente diferente com a longevidade e com a queda da fertilidade ao mesmo tempo. É a quebra do pacto intergeracional. Vamos mostrar alguns números. Então, números conhecidos. Taxa de fertilidade da mulher, que em 1980 era 4 filhos. Eu tinha um mapa que mostrava que na década de 60, veja, 60, bom, é muito tempo. Não é muito tempo, não. São 60 anos atrás. Não é? Para a maioria de vocês, que são jovens, é muito tempo. Mas em demografia, 60, 50, 40 anos não é nada. Na década de 60, a taxa de fertilidade da mulher brasileira era 6 filhos por mulher.
Em 80, 20 anos depois, 8 filhos por mulher. Desculpa, 4 filhos por mulher. Eu botei em vermelho, outro dia, ontem, um filho, 8. 10 anos antes, em 2010, 1,8. O que significa isso? Como é que faz criança? Não vou mostrar, não fez nenhuma demonstração geral. Mas a gente sabe que é um homem. Tem um negócio. Tem coisa que acontece que a gente presta pouca atenção. Por que será que nascem exatamente 50 homens e 50 mulheres? Né? Como é que o cara lá em cima arranjou, não é? Arranjou essa coisa maravilhosa que nasce 50% para 50%. Sabe? E quando um homem e uma mulher têm uma relação, e dessa relação nasce uma criança, ninguém escreveu para o Papai Noel uma cartinha, olha, quero que nasça um menino ou uma menina. Nascem 50% de homens e 50% de mulheres. É assim, é assim. Se esses duas pessoas, na média, não fizerem 2 crianças, o que acontece com a população? Preste atenção. Chama-se a taxa de reposição, não é isso? O mundo tem 50% de homens e 50% de mulheres. A gente já sabe que tem muitas pessoas que não casam, não é isso? Muitas pessoas que casadas não procriam, tem de tudo, não é isso? Mas, na média, se a sociedade, que é composta de 50% de homens e 50% de mulher, não fizerem 2 crianças, a população diminui. Simples assim. É aritmético, não é isso? E o Brasil tem hoje uma taxa de fertilidade de 1,7. Portanto, o Brasil está já com mais de 10 anos com taxa de reposição negativa. Eu vou dar um exemplozinho interessante que eu li ontem, por acaso está ao lado ali. Números do Japão em 2021. Morreram 1.440.000 pessoas no Japão em 21. Uma taxa de mortalidade muito superior à nossa, porque é um país muito mais velho. Nasceram 810.000 crianças. Taxa negativa já há algum tempo. A população do Japão, só em 21, encolheu 0,5%. Encolheu 700 e poucas mil pessoas. Isso já acontece para o Japão, porque o Japão foi, e ainda é, o país mais velho do mundo, há muito tempo, não é isso? Então, esse processo, e com taxa de fecundidade também negativa, há muito tempo. Então, ele envelheceu antes, não é isso? E esse fenômeno de diminuição da população já começou no Japão há algum tempo. E não começou no Brasil ainda, eu vou demonstrar em seguida, mas vai começar. Esperança de vida ao nascer. A esperança de vida ao nascer, diferentemente do que a gente pensa, não tem nada a ver com a esperança de vida na idade atingida. Aquilo que eu brinquei no começo. Nasci em 1936, e em 1936 a expectativa de vida ao nascer era 44 anos. Nada a ver com a minha esperança de vida aos 86. São duas coisas completamente separadas. Mas mesmo assim, no caso brasileiro, em 80, não é isso? Pessoa que nascia em 80 tinha uma esperança de vida de 62 anos. Agora, já estamos com 76 anos. E estamos caminhando para 81 anos ao nascer. Mas repito que isso não tem nada a ver com cálculo atuarial. Porque isso é uma expectativa, não é isso? Absolutamente móvel, como o próprio cenário estatístico mostra. É o uísque de ontem, tá? Então já sabe, se vai fazer uma palestra, no dia anterior não tome uísque. Muito bem. Então, primeiro quadro que eu mostrei, não é isso? Taxa de fecundidade, está nascendo menos criança. O segundo,
a expectativa de vida ao nascer está aumentando. Mas ainda ali não é problema. O problema começa agora. A expectativa de sobrevida em determinadas idades. E aí tem dois exemplos, 60 anos, 65 e 70, e quem fez o gráfico respeitou a minha idade e não colocou com 85, tá certo? Porque seria uma idade mais extravagante. E aí tem 2020, me perdoa, uma pessoa com 60 anos, em 2020, mas visto 2020, tentando fazer uma fotografia para frente, tinha 22 anos mais. Os demógrafos já projetam, em vez de 22, 25 anos. Na última curva, alguém com 70 anos, visto em 2020, teria mais 15 anos, e os demógrafos já veem 17 anos e meio. Vamos pegar agora novamente o meu exemplo. Um conjunto de pessoas com 86 anos, nunca um indivíduo só, ok? Em demografia é um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas com a minha idade, 86, tem mais 7 anos de idade média, na média. Para dar 7 anos na média, alguém morre hoje, não é isso? Desse grupo, e alguém daqui a 14 anos. É isso. No meu caso específico, como há uma falta enorme de mão de obra que conhece esse assunto, eu já fiz um acerto com o cara lá em cima, eu sou do 14. Isso já está mais ou menos combinado. Mas independente disso, veja que coisa interessante, boa e grave. No caso brasileiro, a cada 3 anos, está aumentando 1 ano na sobrevivência. Portanto, esses números não são definitivos. A cada 3 anos, aumenta mais 1 ano de sobrevivência. Por isso é muito simples dizer para esse auditório que vocês todos, que são a maioria jovem aqui, vão viver praticamente aos 100 anos. Os que têm 30 anos, 40 anos, eu pessoalmente tenho muito pouca dúvida que vão sobreviver até 95, 100 anos. Na média, novamente. E estou falando de renda, de trabalho, de dinheiro para a saúde e para a sobrevivência naquela idade. Quem é que vai pagar aquela conta? Esse é o nome do jogo. Esse quadrinho é um resumo do que eu estou falando. Proporção da população brasileira para o grupo de idade. Primeira coluna de azul é crianças de 0 a 14 anos. Segunda coluna, adultos, que é o PEA, basicamente, de 15 a 64 anos. Terceira coluna, 65 anos ou mais. A quarta coluna é a proporção de idosos sobre adultos. E a última é só uma informaçãozinha de população atual. Vamos pegar 2020. O Brasil tinha 47 milhões e 400 mil crianças com idade inferior a 14 anos. Ok? Nessa mesma data, existia 147,8 milhões de pessoas em idade produtiva, não é isso? De 15 a 64 anos. E apenas 16,1 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Pessoas com mais de 65 anos em 2020 eram 11% sobre os ativos em condições de produzir riqueza. Ok? Estamos combinados? E o Brasil tinha nessa mesma época alguma coisa como 204, 205 milhões de habitantes. Ok? Vamos andar 40 anos, repetindo, em demografia, 30, 40, 50 anos não é nada. E repito aqui, daqui a 40 anos, todos os jovens que têm aqui, até 50 anos de idade, vão estar vivos em 2060. Repito, todos aqueles que estão aqui presentes, até pelo menos 50 anos de vida, vão estar vivos em 2060. Pode me cobrar lá em 2060. 2060. Dos 47 milhões de crianças, teremos apenas 28 milhões. Se a taxa de fecundidade começar por 1,4.
Mas digamos que vem um governo assim ditatorial, daqueles que a Globo espera, e resolva, baixa um decreto, uma lei, não sei, que obriga as mulheres a voltar a ter 4 filhos por mulher. As presentes concordariam? Não. Mas digamos que a lei era imperativa. Tem que produzir 4. Tem que produzir 4. Produziria os 4 de uma vez só? Impossível. É por isso que eu digo e repito, esses números demográficos já estão aí, eles não vão mudar, porque isso não muda por lei, sabe? Não muda por lei, mesmo que por qualquer razão comportamental, social, as mulheres começam a ter mais filhos, vai passar de 1,7 para 1,8, para 1,9, 2 filhos por mulher. Isso leva 3, 4 gerações para mudar. Muito bem. Em 60, portanto, de 47 milhões de crianças, teremos apenas 28 milhões. Aqueles 140 milhões de trabalhadores virarão 130. E os velhinhos, com mais de 65, que eram 16 milhões, serão 56 milhões. O que significa nessa conta, minha gente? Você tinha lá 147 em 2020 para sustentar-se, não é isso? A si próprio, os 47 crianças, não é isso? E os 16 milhões de velhos. Não é isso? Era assim. Então, o que acontece? Ainda não estava definitivamente quebrado o tal pacto intergeracional, não é? Que fazia com que a maioria da população ainda era produtiva, para se sustentar e sustentar os improdutivos. Em 60, daqui a 40 anos, produzindo, você passou para 1,34, eu não estou lendo aqui, e para sustentar, em vez de 11 milhões e 500 mil velhos, 56 milhões de velhos. É isso que significa, que me referi no começo, a quebra desse acerto de jovens com velhos para que os produtivos pagassem os benefícios dos improdutivos. E é por isso que disse também no começo que, em termos de regimes de previdência social, seja regimes próprios do Estado, do governo, regimes gerais, etc., na minha opinião, daqui 10, 15 ou 20 anos, o máximo que a sociedade poderá pagar é uma renda mínima para aqueles que tiverem improdutividade. Como é que serão as leis, as regras? Não sei. Eu estou falando que a sociedade, não é o governo, a sociedade é representada por aqueles 131 milhões de homens, de pessoas produtivas, não terão recurso para pagar sua própria conta e sustentar os velhos também. Isso é inevitável. Como será essa renda mínima? Não sei. Como será adotada? Não sei. Sei que a sociedade, essa renda mínima será aquela renda que a sociedade repartida poderá pagar no seguro social. Não estou me referindo aos seguros privados. No seguro social, quem paga é a coletividade ativa. No seguro privado, na aposentadoria privada, seja aberta, fechada, semiaberta, qualquer regime que vocês imaginarem, quem paga é a sua própria economia. É você próprio que cria um fundo que vai sustentar esses benefícios. Portanto, a sua aposentadoria não será determinada por uma regra, por uma lei, aposentadoria privada. Será do tamanho que você conseguir poupar. Num plano de previdência, em aluguéis, em reserva, não importa que tipo de poupança você vai fazer. O básico, que são, inevitavelmente, serão vocês próprios que vão ter que sustentar a própria velhice. Sabe, eu disse no segundo slide, lá atrás, que eu tenho uma certa perplexidade
pelo fato dos formadores de opinião, das pessoas, dos indivíduos, não estarem falando sobre isso, avisando os jovens, um pedaço do que vocês ganham hoje não pertence ao consumo de hoje, não importa quanto você ganha, você vai ter que separar um pedaço, ele não te pertence hoje. É a única forma que você terá daqui a 30, 40, 50 anos de ter uma poupança privada que, somada com essa renda mínima do Estado, vai permitir para você manter decentemente um padrão de vida. Já estourou, né? O tempo? 14 minutos? Poxa, bastante. Olha, eu separei são 2 slides apenas, para falar do comportamento da sociedade com os longevos. Ou seja, o comportamento da sociedade com os velhos. E eu tenho a vantagem incrível de passar por isso todos os dias. Porque eu sou velho. Mas sou um velho que presta atenção. Não é? Toda hora o cara diz, o senhor está bem, né? Eu digo, estou, daqui para cima, né? Porque sofro do intestino. Não custa um pouquinho de propaganda, né? Mas eu dizia seriamente que eu percebo todos os dias o preconceito com os idosos. Eu vou mostrar 2 slides que eu gosto muito. O primeiro, esse senhor do lado esquerdo, quando essa foto foi tirada, e já faz algum tempo, ele tinha 60 anos. E ele me lembra a minha avó. Porque é o recall, é a lembrança que eu tenho de uma pessoa idosa, era minha avó, que tinha esse tipo de cara, toda enrugadinha, como eu estou agora, tá? Toda enrugadinha, etc. E ela faleceu com 61 anos. Assim. Esse é a minha lembrança de uma pessoa velha. A outra fotografia foi tirada exatamente quando aquele senhor fez 60 anos. Agora, há pouco tempo atrás. Eles têm a ver alguma coisa, não? Juro para vocês que são 2 fotos genuínas, ok? Mas elas são expressivas para mim, porque elas demonstram isso. Elas demonstram na foto, não é isso? A diferença de longevidade decenal, de 10 anos, 20 anos e 30 anos. Essa outra é uma coisa que eu gosto muito também e é muito interessante. De um lado, uma senhora se olhando no espelho. E ela se vê refletida. Como ela se vê refletida? Ela se vê refletida como uma mulher linda, bonita, cheia de vida, experiente, não é isso? Ativa, em forma, capaz. Atrás dela, com uma cara compungida, não é isso? A filha. Como é que a filha vê o retrato da mãe? Veja, a mulher olha no espelho e se reflete. A mesma mulher, olhando para o mesmo espelho, diferentemente da sua filha, olha como a filha olha para ela. Uma pessoa ultrapassada, frágil, doente, improdutiva. Minha gente, é assim. E eu tenho a impressão que cada um de vocês já perceberam isso na sua própria casa. Eu não sei se posso falar uma bobagem aqui, mas não é uma bobagem muito grande. Vou ter que ultrapassar o limite do bom senso, né? Mas como eu falei no início, ninguém me pode mandar embora do emprego, nem preso eu vou mais. Quem é que tem pais vivos aqui? E saudáveis? Me perdoem o que eu vou falar. Minha gente, eles trepam. Quem é que gritou ali?
Mas, querida, é o seguinte, fazer amor é o que eu estou fazendo hoje aqui. Não é? Distribuindo um pedaço de todo o amor que eu tenho pelas pessoas. Trepar é outra coisa. Não, mas é verdade. Veja, qual é meu inimigo sob esse aspecto? É o espelho. Se quebrar o espelho da minha casa, eu continuo muito mais jovem, porque eu não olho para o espelho pelado nem morto. Eu estou brincando com coisa muito séria, minha gente. E estou brincando, na verdade, porque eu acho que com essas brincadeiras, eu acabo transmitindo aquilo que eu pretendia transmitir. Prestem atenção com a longevidade. Não dos outros. Não do teu pai ou da tua mãe, porque eles já não podem mais fazer nada para o sustento da sua velhice. Eles já são velhos. Eu me dirijo mais aos jovens aqui presentes, que precisam ter a consciência que o seguro social de qualquer nação, rica ou pobre, se sustenta no pilar que eu já me referi aqui, que é o pacto intergeracional. Ou seja, são os ativos que pagam o benefício. Se os ativos encolhem e os inativos aumentam, obviamente que a sociedade não vai ter recursos para pagar tudo isso. Eu teria muita mais coisa para falar, não vou falar mais, fico por aqui, senão eu vou acabar sendo preso. Entendeu? Eu só queria, na verdade, transmitir para vocês uma coisa que eu já repeti tantas vezes, não vou repetir outra vez, que é o seguinte, veja. A grande questão que emerge desse admirável cenário é o financiamento dos idosos, que não conseguem produzir renda suficiente para o seu sustento. Isso é uma realidade, muito mais uma realidade hoje, em que a sociedade não se deu conta a tempo de que isso iria acontecer. Portanto, de quem é a responsabilidade pelo sustento dos longevos? É o Estado. Estado, sempre entendido, através da sociedade. Um pedaço, sim. Que tamanho? Aquele tamanho que a sociedade tiver capacidade de pagar. Não importam as leis, minha gente. Os regulamentos, claro que eles importam, me perdoe, eles importam sim para dar legitimidade a isto. Mas que tamanho serão esses benefícios? Do tamanho que a sociedade poderá pagar. Portanto, eu não vou falar de déficit para vocês, nada disso, porque isso é coisa histórica da conta, não é da conta, eu não quero me referir à conta, eu quero me referir ao conceito do que eu estou falando. Portanto, o Estado vai ter que dar alguma coisa, o mínimo possível. O Estado não pode administrar um exército de velhos maltrapilhos, ele tem que fazer, a sociedade tem que fazer alguma coisa, e vai fazer sim, o mínimo que a sociedade poderá pagar. Será a família? Um pouco sim, mas eu não disse há pouco que os brasileiros terão no máximo 1,5 filho, 1 filho e 2, famílias muito curtas, muito pequenas. Vejam, vamos lembrar que na época que a família tinha 8 filhos, 10 filhos, a aposentadoria daqueles pais eram os filhos. 7, 8 filhos, que reunidos podiam sustentar a família. Mas se você não vai ter mais esses 8, 7, 10 filhos, você vai ter 1 filho ou 2, esse filho vai ter que sustentar a sua própria família. Vai sobrar um pedacinho para o velho? Talvez sobre, mas a grande parte disso tudo tem que ser financiada pelo próprio indivíduo. Através dos seus programas de poupança, desde que comece a trabalhar na vida inteira. Obviamente que o melhor instrumento de poupança são os fundos de pensão, até porque o teu patrão paga metade. Nenhum dinheiro poderá ser tão rentável quanto você paga metade e tem 100% dos benefícios. Mas eu não quero defender os fundos de pensão simplesmente. Eu quero defender o racional de que todo indivíduo tem que entender que um pedaço do que ele ganha na atividade não lhe pertence para o consumo de hoje. Pertence, isso sim, para o futuro dele próprio e daqueles que são mais caros. É isso aí, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.
Ó, não tem pergunta não, tá? Pronto. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não. Não. Ele disse não. Então ele disse Eu vou não. sortear as entradas. Vamos sortear as entradas para os corintianos de Se o plantão. cara que ganhar a entrada foi palmeirense, se denuncie. Cadê o negócio? Como é que sorteia? Vai sortear. Ah, eletrônico? Eletrônico. Mas é urna eletrônica? É. Dá para confiar? É auditado. É auditado. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, o primeiro ingresso. Tem que estar presente, hein? Então quem? Vamos lá. Solta. Solta lá. Kernijaldo Marques da Silva, de Santos. Dou-lhe uma. Ó, Kerginaldo. Precisa falar com o pai dele. Vamos lá. Dou-lhe uma. Tá aí? Espera aí. Não, não pode. Vamos Solta lá. outro sorteio. Solta outro. Cacá Lancaster Barros Vicente. Já vem falando se é corintiano. Ah, não, pode mentir, pode mentir. Vai doar? Então sorteio outra vez ou vai dar para alguém? Então levanta aí. É você. Você é corintiano? Pode mentir, entendeu? Como é que faz? Pega o nome dele, já está o nome lá, né? Tá. Fica ali no cantinho. Tá? Vamos sortear o outro. Você quer tirar uma foto, né? Vem cá, tira uma foto aqui. Vem cá. Muito bem, larga aí. Vamos lá, o próximo. Cacá é ela. Não vai embora, hein? Não vai embora, fica ali. Mais um, pessoal, vamos lá. Larga. Quem é? Palmeirense. Antônio Sérgio Toniello. Palmeirense. Quem é? Palmeirense. Graças a Deus ele não está aqui. Então, larga lá. Não tá, palmeirense. Vamos lá, sortear. Vamos lá. José Cláudio Nunes Medeiros. José Cláudio Nunes Medeiros, Itapemirim. Itapemirim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Vamos lá, pessoal. dou-lhe três, outra. Roseli de Souza Ferraz Silva. Tá lá? Aê! Pessoal, não esqueçam, amanhã às 9 Pessoal. ponto aqui, por favor. Daqui a pouco. Ela não quer levar, minha gente, ela também vai doar. É corintiana roxa, mas não pode ir. Sorteia outro, rápido. Vamos sortear outro. Dou-lhe uma. Clévio Vitor de Almeida. Clévio, tá no ninho, Não. Vamos lá. Clévio Vitor de Almeida. Veio, não veio. Outro sorteio. Marilene da Silva Lima Rafael. Oba, tá lá. Ah, Marlene. Pô, ainda bem. Cadê o fotógrafo? Minha gente, muito obrigado.
Pessoal, em nome da PEPREM, agradeço imensamente a presença do senhor Newton Molina. Muito obrigada, foi maravilhoso. E um presente, uma lembrança da PEPREM para o senhor. Pode? É um chocolate, um chocolate. Vai lá, vai melhorar a longevidade. E as mulheres também, não esqueçam, amanhã, foto oficial das mulheres do RPPS, às 9 horas, aqui neste auditório. E todas as mulheres convidadas para a foto oficial das mulheres do RPPS, às 9 horas, antes da nossa primeira palestra. Tá, obrigado.